Bom dia a todos. E vamos lá. Mensagem do livro Vinha de Luz, por Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem é a seguinte: necessidade essencial. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-te sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. E neste momento, meus amigos, estamos aqui para mais um aprendizado para cada um de nós. Que tudo que for dito aqui, com a bênção dos amigos espirituais e com dedicação da minha amiga querida, minha professora, que seja entranhado no coração de cada um de nós. Que a gente possa realmente saber que os valores que nós nos atemos, será que são importantes? Será que o que a gente não consegue tocar, mas o que a gente sente, será que não é isso que o que importa, que faz valer a vida? O mestre mostrou que sim. No dia que ele tomou a frente e se deixou crucificar por todos nós, ele provou que o amor vale muito a pena. Aquele amor que a gente olha sem questionar, aceita e ama. Que possamos juntar corações e mentes e aprender e praticar sempre. Graças a Deus. Água para mim, água. Eu vou ficar com o microfone. Responsabilidade, né? Microfone é responsabilidade. Segundo o livro de André Luiz, que a gente já estudou, porque os livros de André Luiz são recursos inafiançáveis de conhecimento. Nos ensinam muito, né, a obra de André Luiz. Eu não sei qual dos livros, se é Missionários da Luz, ou Os Mensageiros, que ele fala sobre a reunião pública. Como acontece a reunião pública? E o que acontece nos bastidores da reunião pública? O mundo espiritual trabalha organizadamente, eles são muito organizados para que as coisas aconteçam. E eles atendem não só os encarnados, quanto os desencarnados, que vêm junto com vocês, os que são tratados, os que são trazidos para serem tratados. Então, a tarefa deles é imensa e é muito bem organizada, muito bem feita. E uma das coisas interessantes que eu gravei é que eles costumam
A voz durante a palestra da pessoa que está instruindo, né, ensinando, a palestra ela é amplificada para alcançar os ouvidos dos desencarnados. E mesmo aqueles que estão lá fora, que não entram na casa espírita, que não adentram, eles ouvem o estudo que é realizado para que sejam preparados intimamente para a vida. Porque tudo está dentro de nós. Tudo, a alegria, a tristeza, a felicidade, a saúde e a doença dentro de nós. O exterior é consequência daquilo que nós temos dentro de nós. Quando você está bem interiormente, tudo lá de fora automaticamente se ajusta, porque você tem recursos para resolver os problemas. Quando você está mal, nada tem graça, tudo é ruim, você não consegue nem perceber o que você vai fazer para resolver os problemas. Quando você está mal dentro de você. Então nós temos que cuidar da nossa casa mental, da nossa casa interior, do nosso ser interior. É ele que precisa de cuidado. Esse é o espírito, né? Que é a mente espiritual. Esse mundo interior que a doutrina espírita trabalha. Nos auxilia a conhecer, a perceber quem somos nós, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo aquilo, o que eu devo fazer para resolver esse problema. É dentro de nós que se encontram as respostas. E a doutrina ela é maravilhosa porque ela traz Jesus. Jesus nos acordou para o reinado do Espírito, não é? Ele não nos trouxe, o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino dos valores, é o reino que transcende essas coisas materiais. Esse mundo material é um mundo de aprendizado, que nós precisamos dele para aprendermos. Mas o meu tema não é esse. O meu tema, eu vou apagar que eu vou escrever, tá? O meu tema é simpatias e antipatias terrenas. Esse é um tema muito bom. Bom demais. Por que é bom demais? Essa florzinha foi a Aparecida que fez, não foi? As flores. Só podia ser. Regina? Aparecida. Toda vez que tinha uma florzinha aqui, eu sabia que era um sinal de Aparecida. Engraçadinha ela. Oh, bonitinha. Não, deixei ela enfeitando. Adoro. Eu adoro flores. Por que eu adoro flores? Porque flores, borboletas e passarinhos e aves são as coisas mais belas da criação, na minha opinião, da natureza, né? Porque são lindas, são a maioria inofensiva, são belas, enfeitam e alegram a nossa alma. Você vê um beija-flor, vê um passarinho, é a coisa mais linda do mundo, né? Uma borboleta colorida, que atualmente está embaixo. Outra coisa linda que eu amo é vagalume, que não se vê mais. Vagalume só na minha infância, era cheio de vagalume. Agora, passar um vagalume, você tem que ir para a roça, isolar. Aqui atrás tem um casal de rolinhos. De rolinha? Ali, na árvore. Escreve essas canetas? Uhum. Bom. Simpatia e antipatia. Eu vou pegar meu papelzinho, que eu fiz umas anotações aqui, porque minha memória não anda lá muito das melhores. Embora eu não consiga muito seguir papel, mas só para ver essa informação que eu coloquei aqui. Simpatia e antipatia. Todo mundo sabe o que é simpatia e antipatia, né? A gente não precisa nem descrever muito. Mas a origem da palavra simpatia vem do grego simpateia, que se escreve. Vem o prefixo, esse prefixo aqui, mais patos. Isso aí eu pesquisei. Isso aqui significa sentimento, junto. Isso aqui, sentimento. Estar junto, ligado ao sentimento. Então, a palavra simpatia, ela nos remete ao sentimento de afinidade. Você, para ter simpatia por alguém, você tem que ter afinidade, tem que haver uma ligação afetiva. A pessoa que sente-se, que é simpática, ela já está acordada para os valores espirituais, mais ou menos acordada. Mas quando você é uma pessoa muito egocêntrica, você não tem simpatia, porque você não está ligado ao outro. Você não cria um laço com o outro. Você não está junto do sentimento do outro. Você está junto de si próprio. Quanto mais egocêntrica é a pessoa, mais voltada para si e menos simpática ela vai ser. Por quê? Ela vai estar apenas preocupada com os problemas dela, como resolver os problemas dela, e vai se tornar uma pessoa altamente autocentrada. E as pessoas autocentradas são difíceis de conviver.
Nós somos seres sociais, não somos? Nós não precisamos um dos outros. O que nos alimenta a vida? Nós somos alimentados pelas emoções e pelas vibrações das coisas e das pessoas. Nós somos alimentados pelas vibrações da natureza, da energia da natureza, pelas emoções das pessoas que nos cercam. Nós precisamos um dos outros, porque nós somos seres sociáveis, nós somos criados para uma viagem que nós realizamos em busca da plenitude. E essa plenitude que nós buscamos, ela só pode ser realizada através do outro. Você só se entende o mundo convivendo com o outro, que é o outro que vai ser o nosso instrutor. Sozinho a gente aprende, mas você não tem balizas de referências, porque você só percebe quando você está certo ou está errado, quando você convive com o outro, quando você afeta o outro. A reação do outro diante de você vai sinalizar o quanto você está sendo construtivo ou não. Nós precisamos do outro. E precisamos também da experiência do outro, porque nós não somos completos. Somos? Não. Nós somos incompletos, precisamos um dos outros. Precisamos dos outros para aprender, para crescer, para evoluir, para amar. Tudo nós precisamos dos outros. Então nós temos que criar laços com as pessoas. Esses laços só se estabelecem quando há uma palavrinha chamada afinidade. O que é você sentir afinidade? Quando é que você sente afinidade por uma pessoa? Quando há similitude de sentimentos, você sente que o outro percebe o que você sente, entende o que você sente. Quando ele entende o seu mundo, e você só pode entender o mundo do outro quando você está aberto para o outro. Se você estiver só voltado para si, você não entende o mundo do outro. Tem que abrir dentro de você uma clareira de percepção para que você se debruce sobre o outro e entenda o drama do outro e possa, entendendo o drama do outro, ajudar de uma forma ou outra. Ou calando a boca, que às vezes a gente auxilia no silêncio, ensina mais do que falando, ou falando coisas construtivas, ou agindo de forma construtiva. Nós precisamos desenvolver esses recursos de convivência. Então a simpatia ela é o fruto da afinidade que são estabelecidas. Quando nós somos ainda muito... E existe uma outra palavra chamada empatia. Simpatia é você sentir as emoções do outro. E empatia é você compreender o sentimento. São parecidas, podem ser usadas até como sinônimo. Empatia você compreende. Simpatia é um pouco mais além, você sente. Empatia você compreende e simpatia você sente. Quando você sente, você se mobiliza para ajudar. Você se abre para ajudar, porque você já está desenvolvendo em você o amor. A nossa vida é uma linha, né, para alcançarmos a iluminação. Eu adoro fazer esse negocinho aqui. Quem se lembra de mim, as minhas palestras, eu usava esse gráfico. Engraçado, quando eu cheguei hoje aqui, eu lembrei muito da casa antiga, lá na Conde de Irajá. Aqui? Lembrei muito daquela casa, lembrei do jardim, lembrei das pessoas, lembrei de um senhor que já é desencarnado. Lembrei de tantas coisas. A memória da gente ela é uma caixinha de registros, né? Eu pensei na casa hoje, era só empurrar o portão e entrar. Eu lembro, quando eu fui, a primeira vez que eu vi foi lá, vi umas vezes lá, depois de passar para cá. Bom, então, nós estamos numa viagem. O ponto de partida é quando nós somos ainda simples e ignorantes, não é isso? Mas somos simples e ignorantes, mas trazemos em nós o quê? As potências da alma, que são os recursos, trazemos o quê? A consciência divina, ou as potências da alma. Nós temos o potencial criador. Dentre esse potencial criador se encontra a capacidade de amar. Nós temos recursos para desenvolver vários atributos. A inteligência, o conhecimento da vida, também desenvolver os sentimentos, os valores, que já é um estágio superior da evolução. Quando você começa a desenvolver os sentimentos,
ou os valores, você começa a perceber que o mundo não é feito só de você próprio, que tem o outro que convive com você. Nesse momento da sua evolução, você começa a desenvolver a afetividade. E aí você começa a se abrir para as outras pessoas. Você se volta, você sai do seu ego, que é é característico do início da evolução, muito egocêntrico, para viver em sociedade. Porque a vida em sociedade ela já começa aqui. Mas aqui é o homem de caverna, o troglodita, né? Aquela pessoa que luta pela sobrevivência. Então, como ele quer sobreviver, ele mata o seu irmão, ele faz todos os meios para sobreviver. Mas quando você já começa a desenvolver os sentimentos são desenvolvidos mediante esse caminho, essas experiências. Quando começam os sentimentos, você já vai dulcificando o ser. E aí você começa a perceber o outro e voltar-se para o outro. Você percebe que a sua felicidade depende do outro. Também depende do outro. Você não pode ser feliz sozinho. Não é? E aí você começa a desenvolver a simpatia. As pessoas simpáticas, elas estão voltadas para as outras pessoas, normalmente. Mas como nós somos muito imperfeitos ainda, a nossa simpatia ela é setorial. Eu só sinto simpatia pelas pessoas com as quais eu sou afim. Pessoas que sentem comigo, junto comigo, que compreendem como eu sou. E eu também as compreendo. Mas as outras pessoas que não vibram em nós com a nossa sintonia, nós sentimos o quê? O contrário. Antipatia. Ih, eu já senti tanta antipatia, gente. Todo mundo já sentiu, né? Porque nós somos normais, ninguém tem aqui, nenhum de nós é Jesus, todos nós somos espíritos ainda, nem Francisco de Assis, que só via o mundo lá, Jesus de Assis era amor, não era amor, era sacrifício, era comunhão com a vida, com a natureza, com os animais, ele era uma pessoa, um espírito altamente evoluído. Então, nós que não somos evoluídos ainda, que estamos a caminho, nós sentimos simpatias e antipatias. E antipatia, né? Por que a gente sente antipatia? Por que a antipatia é o contrário da simpatia? Quando não há equilíbrio das relações, quando você não se afina com aquela pessoa, não há afinidade. Eu falo tico e ele ouve taco. Eu olho para um lado e a outra pessoa olha para o outro. Eu percebo uma coisa e ele percebe outra. São as divergências dos sentimentos. E isso tudo cria um campo vibratório negativo, porque nós somos energia, nós estamos vibrando constantemente, nós estamos exalando energia. Ela tem as vibrações dela, eu tenho a minha, Maria Helena tem a dela, cada uma de vocês tem as suas vibrações. E vê o mundo, decodifica o mundo de acordo com as suas experiências vivenciadas. Quanto mais experiências eu tenho, mais capacidade eu tenho de decifrar o mundo. Então, quanto mais evoluído o espírito, ele vai ter um amor tão acendrado, tão aceso, que ele vai diluir as antipatias. Mesmo as pessoas antipáticas com a qual ele não se afina, ele vai amar e vai ajudar. O exemplo de Jesus. Nosso Senhor era um espírito altamente, alta hierarquia, construtor do nosso planeta. Né? Nosso espírito guia, mentor e guia. Então ele possuía a capacidade de amar num grau mais elevado que nós possamos entender ou decifrar. Então nele o amor tinha a capacidade de dissolver todas as sombras. Então esses laços simpáticos, esses laços de antipatia não existiam. É claro que ele podia ter mais simpatia por João. Lembra, tem um pedacinho da história do Evangelho que ele pergunta, Senhor, quem que o Senhor mais ama? Lembra que os discípulos vêm andando, vêm caminhando junto com Jesus, aí Jesus pergunta para ele, o que vocês estão conversando? Eles têm vergonha de falar. Aí eles questionam, porque nós estamos nos questionando, quem é que o Senhor mais ama? Se é Pedro, a quem o Senhor tem grande consideração, não é? Que se repousa na casa dele, come com a família, partilha da vida da família, ou com João, que é o discípulo mais novo. Aí, o que Jesus disse? É tão bonita essa passagem. Que o maior no reino de Deus era aquele que mais servisse.
Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que mais amasse, que mais servisse. Quer dizer, o amor de Jesus era um amor sem fronteiras, sem barreiras, vencia essas barreiras do antagonismo que geram a antipatia. O que é antipatia? É o contrário da simpatia, é a não afinidade, com as coisas que se repelem, que não se harmonizam. Então, se você não gosta das pessoas, eu não gosto da maneira como ela se veste, não gosto da voz dela, até a voz irrita, não gosto do que ela fala, não gosto como ela se veste. Estou falando hipoteticamente, né? Pode ser ele também. Não gosto do que ele escreve, não gosto do que ele lê, não gosto das diversões dele, nada dele me agrada. Então, ele é uma pessoa totalmente antagônica à minha sensibilidade. Então, qual vai ser a minha reação normal, como espírito ainda em evolução? Me separar, porque eu não vou querer ficar junto de uma pessoa com a qual eu não me afine, né? Assim? Então, a antipatia é na falta de harmonia vibratória entre as pessoas. E quando há harmonia, tudo se encaixa. E, gente, uma coisa interessante, há uma outra frase que ele: o amor cobre a multidão dos pecados. Não é isso? Quando você ama, você já está nessa faixa aqui, vibratória de viver o amor, mesmo que aquela pessoa faça coisas que você não goste, que te irritem, o amor dilui as sombras e você consegue continuar junto daquela pessoa, ajudando aquela pessoa. Você já está ultrapassando as barreiras do ego e da antipatia, da desarmonia vibratória. Você passa mesmo a ter pena, ter comiseração pela pessoa que está desarmoniosa, porque a pessoa que é te antipática, ela te causa mal-estar. Porque ela vibra num campo energético tão disparatado do seu, tão diferenciado do seu, que não há harmonia entre os campos vibratórios. Então a tua tendência é rejeitar a presença dela, se afastar. Eu vou me afastar. É o que as pessoas normalmente fazem, até para preservar a sua saúde psíquica, às vezes, não é isso? Para preservar a sua saúde psíquica. Mas quando você ama, o que acontece? O amor de mãe, por exemplo. Uma mãe que tenha 3, 4 filhos. Nenhum filho é igual ao outro. Cada um apresenta um perfil psicológico. Há filhos com o qual a mãe se afina mais. E há outros com o qual se afina menos. Não há muita harmonia. Mas o amor é o mesmo. E o amor sendo o mesmo, ela vai assistir aquele filho com quem ela simpatiza e com quem ela não simpatiza da mesma maneira, se ela for uma pessoa justa. Ela tiver compreensão. Então, ela vai ajudar mais até aquele que tem dificuldade do que aquele que não tem dificuldade. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Até que nós alcancemos essa faixa de iluminação, em que o amor ilumina todas as sombras que possam vir surgir em nossos caminhos. Mas, enquanto isso, a gente fica selecionando. Esse campo da simpatia, da antipatia, é muito interessante, porque nós somos energia, nós somos um campo energético, tudo vibra. Quando você vibra em afinidade, a impressão que você tem é que você emite sinais. É como um aparelho, esse aparelho de receptores de gravação, emite sinais que você capta aquelas ondas do sinal. E de acordo com o sinal que o fulano está emitindo, o sinal dele vai se encaixar com o meu. E às vezes esse encaixar, né, de sinais não significa muita afinidade, não. São outras razões, aquelas razões que eu estava conversando antes com você. Que você precisa passar por determinadas experiências evolutivas. Quando você volta já com planejamento para realizar aquelas tarefas. E aí, como você emite aqueles sinais devidos à sua imaturidade espiritual, você vai atrair um fulaninho ou uma fulaninha que também precisa passar com você aquela mesma experiência educativa. Aí os dois se amam, estou apaixonado, aquela atração. Pode ser até a paixão de namoro, ou pode ser a amizade também. Tem uma pessoa que você gosta muito e, de repente, o que acontece? Você descobre que aquela pessoa não é nada daquilo que você achava que fosse. Mas houve uma atração que ligou. Essa atração, ela se encontra dentro da necessidade, o que?
inclusiva, tanto minha quanto dela, para aprendermos juntos alguma coisa, para que aquela pessoa fosse o instrumento do meu amadurecimento, da minha evolução, e eu da evolução dela. Essas atrações, elas não são, às vezes, muito ligadas a tanto a simpatia, elas são ligadas a uma necessidade energética de você realizar com aquela pessoa aquela experiência reencarnatória. Isso aí, a gente percebe isso na nossa vida, né? Quantas pessoas passaram das nossas vidas que nos trouxeram sofrimento, às vezes, difíceis de você entender. Por quê? Por que que eu gostei de fulano? Por que que eu gosto desse cano? Quando são pessoas da família, você ainda entende, mas quando são pessoas estranhas, você às vezes fica assim, querendo entender. Então, a origem da simpatia são as afinidades vibratórias e espirituais que existem entre as pessoas. As pessoas simpáticas, elas são muito mais fáceis de agradar, não são? Eu lembro quando era professora, que experiência boa. Eu dava aula de 2 matrículas, eu tinha várias turmas, então tinha muito adolescente. Quando você chegava numa sala de aula, você levava 2 meses a aprender o nome dos alunos. Porque eu fazia questão de aprender, porque o aluno gosta que o professor fale o nome dele, né? Eu sabia disso, eu ficava tentando decorar o nome, porque eram muitas crianças, mas eu decorava, eu tinha memória boa naquela época. Eu lembro que eu ficava assim, observando a dinâmica entre eles, como é que eles se agiam, como é que eles se comportavam, como eles se agrupavam, as amizades, os gostos, eu observava tudo isso. E eu observava também aqueles que estavam sofrendo bullying, porque sempre houve bullying, isso sempre existiu, só conta o nome, né? E eu observava as adolescentes que estavam sendo rejeitados pela turma, e eu procurava fazer o quê? Como boa espírita, eu ia dar atenção àquela determinada aluno, àquela determinada aluna, porque ela estava precisando do meu apoio. E com isso, eu consegui que alunos que eram rejeitados por uma determinada turma, superassem a rejeição e se tornassem uma excelente aluna. Depois se formou em francês, veio me visitar, tão bonitinha. A professora estava fazendo francês na FRJ, numa faculdade dessa pública. Porque ela era uma menina que eu percebi a rejeição dela da turma, que a turma era uma turma muito boa, foi depois de você. Anos muito depois de você. Era uma turma muito boa, a maioria tirava nota muito boa, e ela era fraca, tirava nota baixa, em todas as matérias. E eu dava aula numa escola que atendia muitos filhos de porteiros, filhos de empregadas domésticas, famílias normais, porque era escola municipal, né? Naquela época não era tão carente quanto é hoje em dia, era muito menos carente, todos os níveis de criança. E ela, parece que a mãe dela era empregada doméstica, eu sentia que ela se diminuía, e eu comecei a dar atenção a ela, por conta que eu percebi a dificuldade que ela se encontrava em se inteirar com a turma. Mediante essa atenção que eu dei a ela, especial, ela começou a tirar nota boa em francês, notas altas, e aí ela se tornou uma das melhores alunas da turma, gente. Ela terminou a 8ª série, era de 5ª ou 8ª naquela época, com notas ótimas, e depois foi estudar francês, por minha influência. Então, a pessoa que se abre para o outro, ela enxerga o sofrimento do outro. Ela percebe que está além da máscara da face, do olhar. Porque nós emitimos sinais, não emitimos? No gestual, quando você fala, você se revela também. Pelo olhar. Nós somos pessoas decifráveis através das nossas exteriorizações comportamentais. E eu procurava ler os sinais que eles davam, que eles emitiam, para que eu pudesse atuar sobre eles, porque eu era professora. Não dava aula só de francês. Eu tinha que dar aula de francês, mas eu tinha que também alcançar a estima, o amor. Porque quando você ama, você aprende com mais facilidade. Quando você gosta do professor, não é assim? Com certeza. Aquela matéria se torna maravilhosa. Tá. Você se torna feliz porque, a professora veio a aula de fulano, porque você gosta daquela professora. Então, o amor é muito importante. E eu sei disso, sempre soube. E eu procurava alcançar. Então, isso aí é um sinal de simpatia, porque eu estava preocupada com
o sofrimento ou dificuldade do meu aluno. E se nós formos agir assim na nossa vida, seremos automaticamente pessoas receptivas. É claro que há pessoas que não vão aceitar os seus sinais afetivos, mas outras vão abrigar e vão tentar se aproximar de você e aceitar a sua presença, ou a sua indução, ou a sua fala, ou o seu pensamento, e você vai contribuir para que aquela pessoa seja menos infeliz. Então a simpatia, ela é filha do amor. Ela nasce na capacidade de amar, não é isso? E cria esses laços afetivos. Aí eu lembro de uma coisa muito bonita, que eu até botei aqui para não esquecer, porque eu falar, acabo esquecendo. Nós buscamos nos agrupar por simpatia, né? Assim, a Casa Espírita não é um grupo de pessoas simpáticas à doutrina espírita? As pessoas que vão procurar o teatro, não gostam de teatro, nós procuramos viver junto de pessoas que nos compreendem, que falam a nossa linguagem espiritual. Cada um vai procurar os seus afins, tanto para o bem quanto para o mal. A simpatia nem sempre é para o bem, pode ser para o mal também. Os malfeitores, os malfeitores, as pessoas infelizes, equilibradas, se agrupam também para arquitetar planos disso e daquilo. Porque nós somos seres gregários, precisamos do outro até para nos fortalecer, eu já falei isso. Então a simpatia, ela está dentro de um campo da nossa evolução espiritual, da nossa característica individual de seres pensantes, sociáveis e que necessitamos uns dos outros. Então a simpatia é um veículo de você reconhecer no outro o seu semelhante, aquele que se afina com você, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, quando você já está desenvolvendo os sentimentos, é o traço do T, você começa a desenvolver os sentimentos, você já começa a usar a sua simpatia para construir e não para fazer coisas ruins. Uma coisa interessante, falando sobre lei de atração, sobre a simpatia, afinidade espiritual, vocês conhecem a Dona Ivone Pereira, não conhecem? Aquela médium que escreveu Memória de Suicida, ela é maravilhosa. A Dona Ivone tem uma história de amor linda. Eu sempre fui muito romântica, sempre gostei muito de história de amor, lia muito. A gente, quando era adolescente, todo adolescente geralmente gosta, menina então gosta. Quando eu comecei a ler a história da Dona Ivone, eu me lembro que eu me encantei pelo relacionamento dela com o Roberto Canalejas, que ela narra nos livros dela, como é a história dela com o Roberto Canalejas. E esse Roberto Canalejas foi um espírito que foi vinculado a ela em várias encarnações, e que a amava em todas as vidas que se encontravam, ele a amava mais do que ela. Ela gostava dele também, mas ela fazia muita maluquice. E todas as reencarnações que estavam juntos, ela sempre prejudicou, sempre ele foi prejudicado por ela, a ponto dele suicidar-se em algumas reencarnações, por conta dela, das traições dela. Mas a ligação afetiva que havia entre os dois permaneceu durante a vida toda. Quando ela já encarnou como Ivone, aqui no Brasil, para ser a médium que ela foi, ela não se casou. Nos planos dela não havia casamento. Por quê? Porque ela tinha uma missão, um compromisso maior com a espiritualidade para escrever os romances e para ser a nossa instrutora. Ela é uma grande instrutora para mim, foi e para todo médium. E ela era mulher, toda mulher sonha com casamento. Mas naquela época, ela nasceu em 1901, 1902, sei lá. Naquela época, a mulher era criada para o casamento. E ela queria ter um parceiro e nenhum deles deu certo, porque não estava no planejamento dela. E um belo dia, ela estudava Esperanto, que ela gostava de Esperanto. Esperanto é uma língua que o espírita gosta muito de estudar. E ela entrou dentro de um programa lá de correspondência através do Esperanto e escolheu, não sei se foi ela, agora eu não lembro, se foi ela ou se foi ele que escolheu, numa lista de esperantistas no mundo inteiro, a pessoa para a qual ele escreveu. Não sei se foi ele acho que foi ele que descobriu o nome dela. E escreveu para ela. Mas ele estava encarnado na Polônia. Ela era mais velha que ele, quase uns 30 anos, porque ele reencarnou muito depois dela. Era um engenheiro casado, ele não era feliz no casamento. E ele começou a se corresponder com ela. Olha, eu não sabia que ela era muito mais velha que ele, não sabia nada. A lei de atração, exatamente ela que ele foi achar
na lista de pessoas que estavam predispostas a se corresponder em Esperanto. Eu encontrei o nome dela. E aí começaram a se corresponder. Olha, o afeto, o amor dos dois, dele principalmente, aflorou de uma tal forma que ele veio ao Brasil 2 vezes para vê-la, para encontrá-la. Ele tinha 30 e poucos anos, ela mais de 60, uma coisa assim. Mais ou menos essa faixa etária, não lembro direito. Só que no dia que eles marcaram encontro, ela me contou, ela ia. Que Charles disse para ela que ela não fosse, porque se ela fosse, ele iria romper com ela. Ela não poderia encontrá-lo. Por que ela não poderia encontrá-lo? Primeiro que ele era casado, era um homem comprometido, tinha filhos, inclusive. Depois, porque ela era uma senhora já comprometida com a doutrina, gente. Você viver um romance amoroso daquela idade, com um homem muito mais novo, ia ser um escândalo horrível, ia afetar toda a estrutura da vida dela, e emocionalmente nela também ia afetar. Porque não que o amor vivenciado seja pecado ou erro, mas dentro de certas afinidades, certas coisas não podem entrar dentro daquele campo de afinidade, que vão interferir naquele fio condutor que ligava a médium aos espíritos que a assessoravam. Ela não podia misturar as estações, porque os sentimentos de uma paixão carnal, de uma paixão sexual, são sentimentos mais terrenos, e não se coadunavam com a missão dela. Ela precisava estar, não é uma expressão, não é purificada, ela tinha que estar mais... Com as vibrações mais delicadas, destituídas desse tipo de emoção, para que ela pudesse fazer a canalização da mensagem do mundo espiritual com ela, e a prejudicar. Porque olha aqui, gente, quer ver adolescente quando está namorando, um exemplo. Estuda, só pensa no namorado. A pessoa, quando está envolvida naquela paixão, na adolescente, fica doida por aquilo. Só pensa nas bobagens, naquelas coisas naturais da idade, e o estudo que é bom fica de lado, porque você fica vagando. Ora, eu me lembro que quando eu lia meus romances de amor, daquela época, que eu era garota, eu, de vez em quando, voava pensando naquelas histórias. Quantas vezes eu ficava lendo romance até tarde madrugada, lendo, e tinha que ir à prova no outro dia. Aí quando chegava 10 da noite, eu começava a estudar. Tinha a prova no outro dia. Passava a noite estudando, madrugada estudando, para poder fazer uma... Chegava na escola morrendo de câncer, exaurida, porque eu não dormia à noite, porque passei a noite lendo romance de historinhas de amor. Então, isso aí atrapalha, envolve a pessoa, você fica envolvida. E ela não podia se envolver por esse tipo de experiência, por conta do compromisso, já que ela tinha sido suicida em várias vezes. Ela também foi suicida. Porque ela, nessa matéria amorosa, ela pintou as carapuças. Então, ela tinha muito compromisso, tinha muita culpa no cartório, ela tinha que andar na linha, como dizia minha mãe. Tinha que andar na linha. E ela ia se envolver com romance naquela idade, com um rapaz muito mais novo, não estava dentro do histórico da sua missão. Então, isso mostra a lei de atração que une as pessoas que têm histórias passadas. Porque a afinidade, a simpatia pode vir de vidas passadas. Até que horas, hein, Rose? São 20 para 11. Até que horas? Até 11 horas. Só uma pergunta, ela foi ao encontro? Não, ela foi. Chegou a chegar perto do restaurante de um marcado. Foi. Mas aí quando ela chegou, que ela se abeirou, que ela o viu sentado longe, ele não a viu. ela escutou a voz de Charles falando para ela, não vá, porque você vai romper com a nossa relação, com o seu compromisso mediúnico. Aí ela voltou. Eu toda arrepiada. Mas depois, quando ele morreu novo, né? Ele morreu novo, o Roberto Canaleiras morreu novo, já como ele era engenheiro de Minas, uma coisa assim. Ele era polonês. Ele veio da Polônia, pode vê-la, que gracinha. Isso é a força de quê? Da atração da vida passada. Era uma ligação de vidas passadas que fez com que estabelecesse aqueles elos. Agora, a simpatia, às vezes, não é de vidas passadas, ela pode ser de uma vida presente também. Porque você, por exemplo, eu conheço uma determinada pessoa nessa vida, e ela tem gostos parecidos com os meus, aí eu começo a conversar, a gostar da conversa dela, tudo que ela fala me agrada, aí você passa a ter simpatia e se unir àquela pessoa de um conhecimento recente. Então a simpatia ela pode vir de vidas passadas, ou pode vir também
de vida, da vida atual. Ah, esse lápis tá bom. Esse piloto tá bom. Pode ser da vida atual ou pode ser da vida passada. E a antipatia também. Agora, a antipatia pode mudar a antipatia e simpatia? Pode. Eu tenho por experiência minha. Porque eu sempre fui muito tímida, né? Porque fui criada na década de 60, década de 50, lá em Santa Cruz do Oeste, lá no Via, era roça. Santa Cruz era roça, agora não é mais não, agora tá um subúrbio feio e horroroso, Santa Cruz. Mas era uma cidadezinha, parecia uma cidadezinha de interior de Minas, na época que eu era jovem. Então eu era muito tímida. Então, quando eu conhecia determinadas pessoas, eu tinha sempre eu sempre fui assim muito, sabe, impunha aquela distância. Aluno não. O aluno não era assim, não, mas com pessoas adultas, quanto mais se fossem homens, eu ficava aquela distância, até pela educação que eu tive, muito rígida. Meu pai era muito rígido. E às vezes eu conhecia determinadas pessoas com as quais eu não me afinava, achava estranho, sei lá, não gostava. Não sei, será que o santo não bate? Não deu a frase assim, o santo não bateu? Eu olhava e não gostava da pessoa. Mas, como nós frequentávamos a mesma casa espírita, eu o via sempre, eu comecei a olhá-lo de outra forma, que eu passei a conhecê-lo mais, ouvi-lo mais. Aí, mediante esse conhecimento, aquela antipatia dissolveu, acabou. Virou uma amizade. Um deles foi Marcos, viu, Maria Helena? Lá da Cruz. Marcos, da Cruzada, já desencarnou ele. Ele, inclusive, às vezes eu percebo no mundo espiritual. Esse era um senhor, mais novo que eu, parece. Que eu não sentia, sei lá, ele nunca fez nada a mim, mas eu achava ele esquisito, estranho. Algo dele não batia comigo. Eu nunca me aproximei dele. Depois, com o tempo da convivência, eu comecei a gostar dele tanto, de uma forma tão natural, que passei a vê-lo como amigo. Depois ele adoeceu, ele desencarnou já, vítima da doença, e eu, às vezes que eu via, quando ele ia à cruzada, eu ficava, eu já chorei, porque eu sou chorona, eu choro à toa. Eu via já, quase depauperado, né, por causa do tratamento, e eu ficava emocionada às vezes, porque ele passou a morar no meu coração. Então a antipatia, ela pode ser mudada. Ela pode ser transformada em simpatia. Depende do que? Da sua capacidade de superar os obstáculos. Nós temos também que procurar ter olhos de ver. Enxergar no outro as coisas boas que ele tem. Desculpe, fiquei emocionada de falar em Marcos. Porque às vezes eu não sinto espiritualmente, sabe, como se ele estivesse conversando comigo às vezes. O espírito talvez. Mas ele não é que eu não sentia antipatia, eu não tinha simpatia. Não tinha simpatia, depois passei a ter. Então, às vezes, uma pessoa que você não sente simpatia passa a ter, mediante a sua vontade de quê? De conhecer melhor, de ver as qualidades da pessoa. E ver aquilo que aquela pessoa é. E que, às vezes, os olhos não enxergam, né? Precisa ter olhos no coração. Você precisa ter olhos de amor para poder você ver as virtudes do outro. E gostar. E, às vezes, gostar mesmo com as dificuldades. Então, gente, deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês, que eu escrevi aqui. Nós sempre nos agrupamos pelas afinidades, é um processo natural da vida. Eu jamais, agora, nessa presente encarnação, me filiaria a um grupo de funk. Porque eu não me afino, não gosto nem ouvir. É um tipo de afinidade musical que não existe em mim, mas há pessoas que gostam. Agora, o que é importante é você gostar das pessoas. E ver que aquelas pessoas que gostam de funk também têm virtude, têm qualidade, são pessoas boas, agradáveis, e que você pode amá-las, conviver com elas, não obrigada a aprender funk, nem dançar funk, nem gostar de ouvir funk. Entende? Mas, normalmente, nós procuramos os grupos com os quais nós nos afinamos. Isso é um processo natural, porque é a lei da atração. Agora, tem um capítulo aqui do livro dos Espíritos, deixa eu abrir, que fala sobre antipatias e simpatias dos espíritos. Ele fala de modo geral dos espíritos. Eu, de pior que eu desmarquei.
Tá aqui. Que ele diz assim: além da simpatia geral, oriunda da semelhança, que entre eles exista, voltam-se os espíritos recíprocas de afeições particulares. Ele fala aqui sobre a afinidade no mundo espiritual, porque a afinidade continua. Quando a gente desencarna, a gente leva conosco aquilo que a gente é. Ninguém muda, ninguém fica santo quando morre, todo mundo sabe disso, né? Então, você pode perfeitamente, ao desencarnar no mundo espiritual, sentir as mesmas simpatias que sentia anteriormente. Mas você, à medida que você vai evoluindo, que você vai crescendo em conhecimento, em percepção, você vai abandonando determinadas atitudes. E aquela pessoa com a qual você se afinou anteriormente vai deixando de se afinar tanto. Mas quando você tem a capacidade de amar, você supera essas lacunas, essas diferenças, porque se não fosse assim, nós não poderíamos evoluir juntos. O que acontece na vida material? Na vida material, a gente se une a todo tipo de pessoa. Aqui, por exemplo, existem vários tipos de níveis de consciência, não é? Que busca a casa espírita, afinado pelos princípios da doutrina. A cada pessoa é um mundo, é um universo particular. E eu posso me afinar mais com um, me afinar menos com o outro. Agora, no mundo espiritual, a afinidade, ela vai, a simpatia, a afinidade, ela vai ditar os grupos que vão se reunir no mundo espiritual. Vocês já ditam aqui, mas só que aqui tem a lei do causa e efeito, a lei do karma, que influencia no nosso agrupamento. Às vezes você atrai uma pessoa, como eu falei, aquela história da atração, você precisa passar por aquela experiência, você atrai uma pessoa antagônica a você e passa uma experiência negativa. Mas no mundo espiritual, os agrupamentos são feitos através das vibrações da simpatia, da afinidade espiritual, da evolução espiritual. Então, nós vamos ver as cidades astrais, as cidades escolas, cidades hospitais, o nosso lar é um exemplo, tem várias colônias espirituais que aglomeram espíritos afins que trabalham dentro com aquele mesmo objetivo. Porque as pessoas afins, elas têm o mesmo objetivo. Ou objetivos parecidos. Não é isso? Ou objetivos parecidos. Dizem que a Dona Ivone atualmente está junto com aquela Leas, que ela, quando ele desencarnou, ela sentiu, ela estava viva ainda, encarnada, ela sentiu quando ele morreu novo, ele teve um infarto, parece. Não chegou a ficar idoso, não. Acho que nem menos de 40 anos que ele desencarnou. Ela sentiu quando ele desencarnou, ela teve pressentimento do desencarne dele. E depois, quando ela desencarnou, ele veio buscá-la. E apareciam juntos, às vezes. O Divaldo falou inúmeras vezes que os viu juntos, em determinados lugares. Porque os espíritos afins no mundo espiritual nem sempre ficam no mesmo lugar, dependendo do grau evolutivo. Agora, se reúnem para trabalhar. Por exemplo, meu pai e minha mãe, um exemplo, vou dar um exemplo bem característico. Minha mãe era uma pessoa trabalhadora da doutrina, mas ela era do campo do amor. Mamãe era médium receituário, ela curava as pessoas, ela dava passe, ela tinha um trabalho na comunidade, assistência aos doentes. As pessoas doentes a buscavam, porque ela era, além de receitar remédios, ela tinha uma presença curadora, magnética. Meu pai era intelectual. Era estudioso, conhecia as obras de Torre Pastorino, conhecia a obra toda espírita, ele era muito rígido muito em relação à doutrina espírita, nos criou com muita rigidez, e era estudioso, estava sempre estudando, tudo que é livro, estava sempre estudando. Tinha um livro só sobre plantas, ele falava sobre a sensibilidade das plantas. Eu lembro dele lendo esse livro. Ele lia muitas coisas, gostava da cultura generalizada. E dentro da doutrina espírita, ele buscava o conhecimento através de diversas fontes. Ela era amor e ele era intelecto, mas os dois trabalharam juntos. O amor junto à intelectualidade, se uniram, porque eles eram primos, casaram, eram primos de primeiro grau. Quando se encontraram, se afinaram. Ela tinha 13 anos e ele, quando conheceu ele tinha 22, que ele era mais velho que ela, 21, 8 anos. E depois se casaram, ela casou com os 16 anos, tiveram 14 filhos. E ainda criaram mais 3 de criação como filhos. Minha mãe foi uma mulher abnegada, de uma bondade
de que assim, rara, não, sabe que existe, mas são poucas. Ela era uma pessoa de uma abnegação além da imaginação. E os dois tinham afinidade, brigavam, tinham seus atritos, mas se afinavam. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, no mundo espiritual, eles não estão no mesmo lugar. Embora haja um lar, que ela diz para nós, que ela está aguardando a volta de todos os filhos, porque ainda tem filhos vivos ainda, uma delas sou eu, para fazer a aferição da família. Vai fazer a aferição do desempenho de cada filho e do desempenho dele e dela, com conhecimento da doutrina. Quem trouxe o espiritismo para a vida dela foi ele. Ele que era militar, que era espírita. E ela era médium, ela era vidente, ela tinha uma mediunidade assim, muito ostensiva. Mas vão fazer a aferição do desempenho dos dois, como é que eles agiram diante dos filhos e do contexto em que eles foram chamados a servir, como foi desempenhada a missão de cada um. Agora, ela falou para mim, ele já escreve, eu psicografo às vezes, que não estão no mesmo lugar, porque os interesses dele são mais ligados a quê? A ciência, ao conhecimento, e ela ao trabalho de campo, embora os dois estejam juntos para nos auxiliar. Eu sinto ele, eu sinto ela, muitas vezes ela dentro, perto de mim, auxiliando a família, auxiliando os sofredores de modo geral. Mas não estão no mesmo lugar, mas são afins. Afinidade, gente, não é alma gêmea, não, porque isso não existe. Alma gêmea, isso aí é só, para mim, é romantismo. Nós somos almas que precisamos nos completar. Não no outro, não é o outro que vai te completar. Você se completa e você auxilia o outro a se completar também. Porque nós somos seres em evolução. Nós somos potências, nós temos as nossas potências. Vamos esperar fulano para me completar. Quer dizer, você é sempre uma pessoa, uma metade, eu tenho que ser uma inteira. Não é isso? Então, essa percepção de que você precisa do outro, não para completar você, mas para auxiliar você nesse processo de autoconhecimento, de perceber quanto eu sou capaz de ser e de realizar. Então, no caso do meu pai e minha mãe, os dois eram completamente diferentes. Olha, gente, eles eram muito diferentes, muito, muito, muito. Mas se uniam através de quê? A doutrina dos espíritos era o ponto de união dos dois e do afeto que devia de outras encarnações, que mal ele a viu, quando ele a conheceu, ela chegou do Rio Grande do Norte, ele já estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Quando ele a viu, ele disse que sentiu, logo que a viu, sentiu atração por ela. O engraçado é que minha avó não se opôs ao casamento, não, porque eram primos, né? Podia ter feito uma oposição maior, mas não se opôs, não. Havia essa atração magnética necessária para que se casasse, mas havia também afinidade de outros aspectos entre eles. Mas havia muita diferença. Por que tem que haver diferença, gente? Pode terminar às 11 hoje? Por que tem que haver diferenças? Será? Vamos pensar. Porque o outro não te ensina. Se for igual a vocês, aprendeu o que com ele? Não é? Você precisa de aprender com uma pessoa que sabe mais ou menos que você, ou ensinar, porque nós vivemos em troca constante. Então, o fato de uma pessoa ser diferente de mim não significa que eu não tenha afinidade com ela. A afinidade transcende a tudo isso. Agora, tem que haver pontos de interseção. Se não houver um ponto de interseção, fica difícil. Tem que haver pontos de interseção. E quando você conhece uma pessoa que o magnetismo dela bate com o seu, que você tem aquela afinidade, você automaticamente se abre, você se predispõe a abraçar aquela pessoa, a receber aquela pessoa. Isso é lindo, não é isso? Então a doutrina espírita nos fala sobre esse universo, desse mundo que transcende as aparências. E ele diz aqui que os espíritos, quando já alcançam graus evolutivos maiores, eles amam de uma forma muito mais ampla, porque ele não tem as ilusões que nós temos. A ilusão que o corpo físico nos impõe, porque a matéria ela serve como o quê? Como uma espécie de um escafandro para o espírito, ela limita as percepções espirituais. E você passa a ver o mundo com aquilo que o mundo te oferece. Porque, gente, você vive dentro de uma máquina, o nosso corpo é uma máquina orgânica, que funciona com hormônio, não sei mais o que. Quando falta um hormônio, aparecem as doenças. A velhice, para mim,
é um desafio a minha inteireza, porque a velhice vai limitando você, porque os hormônios não funcionam mais direito, a máquina vai mudando, então você tem que se adaptar às mudanças daquela máquina biológica. É um desafio a vida corporal e vai limitando as potencialidades do espírito. Só Jesus, nosso Senhor, que alcançou, que era iluminado, tinha a capacidade de vencer todas essas estruturas biológicas que nos manietam, que nos prendem, que impedem que nós sejamos nós próprios, em essência. Ao desencarnar, à medida que vamos nos depurando, vamos nos libertando dessas impressões da vida material, e aí você vai se assenhorando do seu patrimônio. Mas enquanto nós somos ainda matéria, a matéria ela influencia muito. Aí você se encanta por uma pessoa porque é bonita, se encanta por uma pessoa porque fala bonito, e na realidade ela não tem muita essência, aquele encanto é só aparente, mas no mundo espiritual não, você já possui a capacidade de discernir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, gente, é um prazer muito grande estar aqui nessa casa, junto com vocês. Eu fiquei muito emocionada quando eu entrei, porque quantas coisas aconteceram nesses 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e quase 2020, 2021 e 2022. Não é? Quantas coisas aconteceram nesse espaço de tempo? A vida de vocês é a mesma diante da pandemia e depois da pandemia? Não, ninguém está com a mesma vida. A minha mudou muito. A de vocês também deve ter, algum de vocês deve ter mudado. E eu vejo alguns rostinhos que eu já via de outras vezes e outros que eu não lembro. Tem muitos que se repetem, outros que eu não lembro. Mas, de modo geral, é sempre uma renovação de vida. Parece que foi um pesadelo que passou, né? Uma coisa que passou e que a gente nem percebeu. Percebeu, mas o tempo dilui um pouco, vai diluindo aquelas impressões. Estamos aqui de volta. Espero que a casa refloresça, como naquele jardim de lá da frente, que nos recebe com as flores, e que vocês sejam sempre acolhedores, como sempre foram. A Aparecida fazendo as florzinhas dela. Né, Aparecida? É um prazer muito grande estar com vocês. Que Deus Jesus nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie a viver com sabedoria aquilo para o qual viemos viver. Precisamos viver e precisamos vivenciar uns com os outros em aprendizado contínuo. Graças a Deus. E sempre no final faltam palavras. É só gratidão, é muita gratidão. Nós, mesmo parecendo pequeno, fazemos parte de um grupo imenso de irmãos que estão tentando novamente fazer da maneira correta. E que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir verdadeiramente um ao outro. Somos companheiros de uma mesma caminhada, com trabalhos diferentes por aí, mas sempre somos peças fundamentais nessa engrenagem. Nessa engrenagem que nos foi colocado para dirigir. Nossa irmã está aqui muito melhor do que já foi. E nós, cada um de nós, somos muito, 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 muito melhores. Mesmo que não acreditemos nisto. Essa passagem é muito rápida. Notem que a cada dia, o dia parece longo, né? Não parece longo, não. É que nós estamos fazendo muito mais coisas. Meus irmãos, esse grupo aqui é um grupo que tem muita coisa ainda para fazer, cada um à sua maneira. Tenham fé, acreditem.
sempre repetido aqui, nunca nenhum de vocês, de nós, está sozinho, não. Somos exemplos o tempo todo, exemplos a seguir. Daqui sai a luz para todos aqueles que nos cercam. Que honremos esta oportunidade para mais tarde nos curvarmos diante do Pai, sabendo que seremos abençoados. Fiquem em paz.